Pessoal, no meu vídeo anterior sobre o material aí da Talento, ficou muito longo. Eu até pensei em dividir, mas acabei deixando do jeito que estava. Mas eu pretendo que esse aqui seja um vídeo bem mais curto, mais objetivo, porque também já falei bastante coisa sobre a tinta que a gente não precisa mais repetir. Então hoje eu vou testar o Wash Thinner, que serve para transformar a tinta em uma tinta capaz de fazer wash, e vou testar o Medium Gloss, que faz com que a tinta, que tem um acabamento que a gente já viu aqui, né, que esse acabamento não é totalmente fosco, um acetinado bem suave, numa tinta brilhante. Então vamos começar usando o Wash Thinner. Eu, mais uma vez, não usei esse material, vou testar ele aqui pela primeira vez. Vamos ver se eu consigo atingir a diluição. Só para esclarecer, essa peça aqui, daqui para cá, ela está com um verniz brilhante, para a superfície ficar mais propícia a receber o wash. E daqui para cá é a tinta Vallejo branca sem nenhum tratamento. Ela também é razoavelmente lisa, ainda que fique, acho que dá para ver aí, mais um pouquinho mais rugosa aqui do que com o verniz acrílico brilhante. Então vamos fazer esse teste agora. Um wash tem que ser uma tinta bem diluída, então eu vou botar aqui só uma gota de tinta. E aqui vamos botar bastante desse produto aqui. Não sei se eu diluí demais ou não, mas um wash tem que ser uma tinta bem diluída, né? Então vamos lá. O pincel aqui bem fininho. Esse aqui é um pincel da Tamiya. E eu vou fazer o que eles chamam aí de pin wash, né? Só colocar nas linhas de painel e ver se ele escorre bem. Ficando bem legal. Fazer aqui essas portinholinhas. E depois vamos esperar dar uma secada e, pelo que eu vi aqui na descrição deles, você retira o excesso usando o próprio thinner ou água. Vou até ir retirando o excesso, secando a ponta do pincel, que é como eu costumo fazer. Vamos aplicar aqui nessa. Funcionando bastante bem.
Realmente a tinta fica bem fluida. Ela entra aqui no rebaixo desse lado onde está com o verniz. Aqui vamos para o lado que está sem o verniz. Ela aqui certamente vai escorrer um pouco menos, porque a tinta é mais rugosa. E aí depois a gente vai ver se o thinner ele afeta de alguma forma a tinta acrílica que está sem nenhuma proteção aqui desse lado. Aqui eu vou deixar dar uma espalhada maior para a gente ver como é que sai. Vou fazer a mesma coisa aqui nessas portinholas aqui. Vamos dar uma molhada mais intensa aqui e depois ver como é que a gente retira esse excesso. Mas já deu para ver que funciona bastante bem. A tinta fica muito fluida. Ela corre direitinho aqui dentro das linhas de painel. Você vê que elas estão ficando bem marcadas. Lembrando que isso aqui não é um preto, é uma borracha, né? Um preto borracha, então ele não é exatamente... Ele é um cinza escuro, mas no branco aqui já dá um bom contraste. E tá deixando um aspecto muito bom. O importante no wash é que a tinta não fique fazendo pequenos gruminhos e que então a linha de painel fique falhada. E aqui a gente vê que a tinta corre aqui muito bem, ela preenche por igual todas as linhas de painel, você não vê falha. Ela corre perfeitamente pela linha de painel sem nenhuma falha. O desenho fica muito bom. Então, esse wash thinner com essa tinta realmente produz um wash bastante bom na aplicação. Vamos ver na retirada aqui quando deixar isso aqui secar um pouquinho. Estou aplicando tanto no lado em que tem a tinta sem proteção, quanto no lado em que a gente tem a tinta protegida pelo verniz. Vamos fazer aqui em volta dessa protuberância aqui, ó, para dar a sombra. Muito bom. Ok, então vamos deixar isso aqui secando por enquanto. Como é que ficou legal aqui. Vou botar mais um excesso aqui. Vamos deixar isso secar e vamos ver como é que isso sai depois da secagem. Vamos ver se ele manchou a tinta ou se manchou o verniz, como é que isso se comportou. Sobrou um bocado de wash, né? Vou esvaziar isso e botar a tinta com o gloss. Eu tive um probleminha aqui com a câmera, achei que estava ligado, não estava, então vou só explicar o que eu fiz. Eu coloquei a tinta, aquela mesma que a gente usou nos testes, né? Coloquei o Airbrush Thinner, mexi até chegar no ponto de diluição que eu achei que estava bom e botei 3 gotas do Medium Gloss. Não sei se é o suficiente ou não. E agora eu vou colocar no aerógrafo e vou aplicar sobre a mesma tinta que eu já apliquei para comparar com a que está do lado. Até porque esse Medium Gloss ele tem essa aparência leitosa aqui, não sei se isso interfere na cor. Isso é uma coisa que a gente vai ver agora. Tá no aerógrafo. Vou fazer só um teste aqui para ver se está tudo ok.
Eu vou aplicar sobre essa superfície aqui que já estava com a tinta normal. Eu vou lembrar que isso aqui não é um verniz brilhante, tá? Isso aqui é um produto para você misturar na tinta e alterar a característica dela para que ela fique com um acabamento mais brilhante, e é efetivamente o que está acontecendo. Aqui ainda está um pouco molhado, né? Vou deixar ela puxar, mas já deu para ver que ela já está bem diferente do que a gente fez antes. Deixa eu botar um pouquinho mais perto da câmera aqui, na luz. Essa aqui é sem o médium e aqui é com o medium. Vou aplicá-la direto no plástico aqui, ver se muda alguma coisa na aplicação. Não estou vendo muita diferença aqui na aplicação. Ela parece que está escorrendo um pouquinho mais, mas eu nem sei que pressão eu coloquei aqui no compressor, porque eu não estava muito preocupado com isso agora. Eu queria só ver a diferença do acabamento. Eu deixei escorrer um pouquinho aqui no começo, mas onde eu não fiz nenhuma barbeiragem, ela ficou com acabamento muito, muito bom, né? Não é um verniz brilhante, como eu já disse, né? Mas dá um acabamento brilhante, vamos dizer, por exemplo, suficiente para você aplicar decais aqui em cima, sem precisar de uma camada de verniz brilhante. Então quem prefere uma tinta brilhante pode perfeitamente usar a tinta com o medium e com isso já ter uma tinta com um acabamento bastante liso, suficiente para não precisar de um verniz brilhante para, por exemplo, fazer a aplicação de decais, que a gente sabe que o decal sobre uma superfície mais lisa, mais brilhante, ele é sempre mais fácil de aplicar, tem menos chance de dar silvering, né? Acabar de cobrir esse pedacinho aqui. Então aqui nós temos a diferença entre a aplicação sobre uma tinta já existente, uma tinta fosca, né? E aqui a aplicação direto no plástico. Deixou a tinta um pouco mais brilhante, mas eu preciso ver quando isso aqui estiver completamente seco. Vamos ver se eu consigo preencher essa área aqui, por exemplo, sem deixar a tinta escorrer. Se isso muda alguma coisa na aplicação da tinta. Não está mudando nada, ela continua
pegando bem, não está escorrendo. Eu estou conseguindo fazer uma área pequena aqui sem nenhum overspray, sem excesso de tinta. Ela tem um comportamento basicamente o mesmo da tinta normal, direto do pote. Também eu já estou começando a pegar um pouco mais a mão da tinta, isso está fazendo diferença, já estou sentindo muito mais facilidade agora do que no teste anterior. Na ponta, praticamente não tem tinta nenhuma, muito pouquinho. Talvez o gloss provavelmente ajuda ela a ficar aderindo menos aqui na ponta do aerógrafo. Eu acho que a tinta é boa, quando você percebe que a tinta é boa, quando você está aqui de pertinho, com a tinta bem diluída, pressão baixa, e quando você vai aplicando, você vê exatamente onde a tinta está batendo. Ela forma um pontinho ali, aí você vai guiando, como se você tivesse um laser apontado ali, e isso te orienta exatamente onde é que a tinta está batendo. E ela está se comportando exatamente assim. Eu consigo preencher essa área aqui sem sair de dentro da área, porque eu sei exatamente aonde a tinta está batendo. Normalmente eu só consigo isso aqui com a tinta Tamiya. Eu gostava muito do Tamiya exatamente por isso, porque ela me permitia isso para fazer camuflagenzinhas pequenininhas, então é excelente. E essa aqui está me dando o mesmo resultado. Então aqui, ó, tá vendo? Preenchi a área. Esquece esses arranhões aqui que são do plástico, com um acabamento bastante brilhante. Aqui já está totalmente seco ao toque. A resistência é a mesma, sem nenhum problema. Aqui onde está diretamente no plástico também já secou. Está um pouquinho ainda pegajosa. Certamente o medium aqui ele deve atrasar um pouquinho a secagem, mas já é o suficiente para eu passar a mão aqui e não ter problema. Então, se você estava preocupado que essa tinta tivesse acabamento fosco, como algumas pessoas que eu conheço que dizem que tinta só serve se tiver acabamento brilhante, porque previne que você tem a etapa de passar o verniz brilhante para aplicar a decal e depois voltar o acabamento inicial. Essa aqui, ó, vai direto do aerógrafo. Basta misturar aqui, vocês viram aqui, eu botei 3 gotinhas disso aqui e ela, ó o acabamento dela. Olha. Aqui. Eu não me lembro de ter visto uma outra tinta acrílica que fizesse isso. Não sei se esse mídio funciona com outras acrílicas, mas com a tinta deles, o resultado é muito bom mesmo. Nunca tive uma experiência como essa aqui, ó, de aplicar uma tinta brilhante e ela está completamente seca, que logo depois que eu acabei de aplicar, ó. Muito bom. Vamos ver ali o wash como é que ficou. O wash aqui parece que já está sequinho, né? E agora vamos ver se a gente consegue então retirar esses excessos aqui apenas usando o próprio wash thinner. Pegar uma outra com boquinha aqui que esteja mais limpinha. Papel para ir secando o pincel. Vamos lá. Não sei se está dando para ver aí, mas está saindo tudo. O que eu faço? Eu molho aqui no wash thinner,
passo, ó, sumiu aqui, ó. Sumiram as manchas. Só tá ficando o que tá ali dentro da linha de painel. Eu vou limpar o pincel aqui no papel. Tá fora da tela, né? Mas vamos lá. O papel tá aqui, eu vou limpar. Vou molhar novamente. E de novo aqui onde tá manchado, ó. Eu vou dizer que eu nunca acreditei em wash acrílico. Achei que não funcionava, mas estou começando a mudar de opinião. Esse aqui está funcionando super bem, como se fosse uma tinta óleo. Vendo que aquelas manchas que tinham aqui, ó, já saíram todas, ó. Posso ir tirando mais, ó. Se quiser deixar um pouquinho aqui para dar o efeito de desgaste na tinta, eu deixo. Se não quiser, eu vou tirando. Então aqui na superfície em que tinha o verniz, que é um verniz acrílico, não é o verniz deles, é um outro verniz, é o verniz da Alclad, funcionou muito bem. Vamos ver agora aqui nessa área em que a tinta está aplicada direto na tinta fosca. Também está saindo, sem deixar mancha. Até agora não afetou a tinta aqui. Isso aqui, claro que não é correto, né? Você sempre, para fazer um wash, o ideal é você aplicar o verniz brilhante aqui por cima, ou usar a própria tinta brilhante, né, para facilitar a retirada. Então aqui está indo tranquilo. Vamos agora fazer isso com um cotonete, fazer um negócio mais agressivo e ver o que acontece. Tá saindo muito bem, ó. Tô tirando só o excesso, sem afetar o que tá. E eu tô passando na direção da linha, o ideal era você passar assim, né? Para não retirar o que tá dentro das linhas, mas nem assim tá saindo. Nem passando no sentido da linha. Vamos aqui agora com cotonete também na área que tem o verniz. Agora eu estou ensopando mesmo. Então estou tirando todo o excesso, mas as linhas continuam perfeitamente marcadas aqui. Que eu acho que eu forcei demais sair um pouquinho, mas dá para ver que também dá para tirar com cotonete, lembrando que eu estou fazendo errado, né? Que o certo é você fazer nessa direção aqui, perpendicular às linhas, para evitar que o cotonete entre dentro da linha e arranque a tinta que está lá dentro. E aqui nessas portinholas nunca fazer com cotonete, o melhor é fazer com o pincel mesmo para retirar o excesso. Mas tá tudo funcionando direitinho.
Aqui acho que amoleceu um pouquinho a tinta, talvez tenha afetado ela um pouco, mas nada de mais. Não tem nenhuma marca aqui do que eu fiz. Vou tirar aqui desse quadradinho aqui, não sei se vai dar para ver, ó. Vamos botar bem espertinho aqui. Aí. Bom, então esse aqui foi o teste da tinta usando o wash thinner do fabricante. Diluiu bem, a tinta entrou dentro dos recessos muito bem, sem ficar falhado. Com o pincel eu retirei cuidadosamente aqui, ficou bem melhor. Com o cotonete eu forcei a mão mesmo, forcei a barra, ainda assim preservou praticamente todas as linhas de painel aqui. Então a tinta não só serve como tinta, mas também funciona como wash, usando esse produto. Funcionou muito bem, um wash muito bom. Todos os dois produtos funcionam muito bem, exatamente como o fabricante indicou.